O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava a oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu dizes." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos o terceiro cântico do servo sofredor. Lembram que nós falamos aqui que nesses dias da Semana Santa nós estamos ouvindo os cânticos do servo sofredor, que são uma figura daquilo que haveria de acontecer com Jesus. Este servo sofredor, que é uma figura enigmática. Nós não sabemos claramente se se refere a uma pessoa em particular ou se refere a Israel. Seja lá como for, quando a igreja leu, quando os cristãos, quando os discípulos de Cristo leram as passagens a respeito do servo sofredor, viam uma figura de Cristo. Ele representava Cristo. Pois bem, e nós vemos aqui então, no terceiro cântico do servo sofredor, a figura de nosso Senhor. O Senhor abriu-me os ouvidos. Abriu-me os ouvidos para quê? Para conhecer a sua vontade. Então, o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Isto é, aqui mostra a total e completa aceitação amorosa de Cristo à vontade do Pai. Aquilo que ele disse por ocasião da sua entrada no mundo: "Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade", era realidade, não era uma bravata, não era uma afirmação da boca para fora, como quando Pedro disse: "Senhor, eu nunca te negarei." E na primeira oportunidade negou nosso Senhor. Nosso Senhor mesmo disse: "Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Então não era uma bravata, mas uma verdade, uma profunda verdade de nosso Senhor. Pois bem, então nós vemos aqui esta figura a respeito de Jesus. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem,
as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Isso é, este servo que aceita a vontade de Deus é figura de Jesus, que aceita em tudo a vontade do Pai. Contudo, seja feita a vossa vontade e não a minha. Este servo, meus santos, deve ser um exemplo para todos nós. Nós não estamos ouvindo os cânticos do servo sofredor à toa no tempo da Semana Santa, mas para que isso incuta no nosso coração, para que isso desperte nos nossos corações estes mesmos sentimentos de pedir: meu Deus, ajuda-me, Senhor, a amar a tua vontade. Meu Deus, concede-me a graça de aceitar amorosamente a tua vontade, de aceitar amorosamente a verdade do Evangelho, que eu não me revolte contra os teus mandamentos, mas que eu diga como servo sofredor, que eu diga como tu mesmo o disseste: seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. É isso que está expresso aqui. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, porque naquele sofrimento amoroso se expressava a vontade de Deus para o seu Filho Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados. Pois bem, é o terceiro cântico do servo sofredor, e que vale a pena depois em casa nós tomarmos e refletirmos, porque aqui não é apenas um contexto de sofrimento, não. Depois ele vai dizer: mas o Senhor é o meu auxiliador, por isso eu não vou deixar me abater o ânimo. O Senhor está comigo, por isso eu não vou desanimar. Eu estou sofrendo, mas o Senhor está comigo. Eu estou passando por uma provação, eu estou passando, mas o Senhor está comigo. Eu estou sendo humilhado, estou sendo, mas o Senhor é o meu auxiliador. Isto é, se o Senhor está comigo, nada me prostrará para sempre. Se o Senhor está comigo, eu tudo posso, até passar pelos maiores sofrimentos. É o que o servo sofredor está dizendo e o que Jesus realiza. Pois bem, mas nós passamos então o nosso olhar para o Evangelho de hoje, que nos apresenta aqui a traição de Pedro. Nós vimos o início da traição de Pedro no Evangelho de ontem. Agora aqui nós vemos com mais detalhes. Diz aqui que Jesus, ao cair da tarde, isto é, na tarde da quinta-feira santa, quando Jesus vai instituir a Eucaristia, isto é, nós estamos numa santa missa. E diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Meus irmãos, esta palavra aqui, ela não deve ser ouvida apenas como algo que disse respeito aos apóstolos, mas como uma realidade que diz respeito a nós. Nós estamos numa santa missa e Jesus, meus santos, diz a nós: um de vós vai me trair. Todas as vezes que nós pecamos, nós traímos nosso Senhor. E é importante que nós vejamos, porque a gravidade dos nossos pecados, nós só veremos com muita profundidade, com muita reflexão, o que é um pecado. Isto é, se você tem uma vida superficial, você não vê a profundidade, a feiura, o horror, a tragédia
que é um pecado. Então, qual é a nossa tendência de homens e mulheres superficiais? De não levarmos em consideração os nossos pecados. Chamamos tudo de pecadinho, ou de um pecado que eu vou depois e confesso. Mas o pecado, imagine, se um pecado já é suficiente para nos condenar eternamente ao inferno, então ele é algo muito grave. E se nós não vemos a tragédia dos nossos pecados, é por culpa nossa, por nossa superficialidade. Se nós não vemos a ofensa que é um pecado contra um Deus amorosíssimo, o quanto Deus ofendemos a Deus quando nós pecamos, é por culpa nossa, não por culpa de Deus. Então esta palavra de nosso Senhor deve nos fazer refletir. Jesus diz: um de vós vai me trair. E diz aqui que um por um começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Nós deveríamos também nos perguntar, ou melhor, nós deveríamos perguntar ao Senhor: Senhor, serei eu? Será que eu vou te trair? E se você, meu santinho, se você for sincero, você vai ver quantas vezes você traiu o nosso Senhor. É apenas aqui uma pergunta retórica, mas quando quem aqui rezou, é uma pergunta retórica, ninguém responda. Quem aqui rezou de verdade o ato penitencial da missa? Quem aqui não por teatro, não porque os outros isso fizeram, mas quem aqui de verdade disse: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ora, se isso dissemos, é porque pecamos. Ah, padre, mas foram pecados veniais. Mas pecados, ofensas a Deus. Ora, se você isso de verdade disse, é porque houve alguma traição ao amor na sua vida. E se eu perguntar aqui, quem aqui já se confessou? Eu acredito que só se houver aqui algum não batizado ou alguma criança com menos de 7 anos. Senão, todos levantaremos a mão e diremos: eu já me confessei, eu já cometi pecados mortais. Logo, nós éramos merecedores do inferno e por bondade de Deus fomos perdoados. Então precisamos de verdade levar a sério esta palavra de nosso Senhor e perguntar: Senhor, serei eu? Será que eu vou te trair? Pois bem, diz que Jesus, isso afirma, eles começam a fazer esta pergunta e Jesus primeiramente ele não revela. Jesus diz, ele responde genericamente: será aquele que põe a mão no prato comigo. Ora, todos estavam ali à mesa, todos estavam pondo a sua mão no prato, não dava para saber. Então Jesus, ele é discreto, ele não revela publicamente aquele pecado de Judas, mas diz que João, o discípulo querido, que estava próximo de nosso Senhor, pergunta: Senhor, quem será? E Jesus diz: é aquele a quem eu der o pão com molho. Então, a João, Jesus revela discretamente, mas diz que Judas, quase que num ato de cinismo, diz: Senhor, serei eu? Ora, imagina, a Sagrada Escritura diz que Judas já tinha o intento de entregar Jesus, já tinha perdido a fé 1 ano antes. Ele sabia que era ele. Ele já tinha, como é que o evangelho de hoje começa? Diz assim, que Judas vai aos sacerdotes
e pergunta: o que me dareis se vos entregar Jesus? E eles combinaram 30 moedas de prata. É claro que Judas sabia que era ele, mas num ato de cinismo, de indiferença, diz: Senhor, serei eu? E Jesus então declara abertamente: tu o dizes. E diz que ele sai naquele momento. Então, meus irmãos, Judas que comete esse terrível pecado, que alimenta, que maquina, pelo menos durante um ano, este pecado, Judas é amado por nosso Senhor. Nosso Senhor não quer perdê-lo. Imagine, naquela ocasião, lá um ano antes, Jesus diz, lá em João capítulo 6, versículo 70, Jesus diz assim: eu não vos escolhi a todos, mas entre vós é um demônio. Jesus diz isso para incitar o arrependimento de Judas. O chama de demônio para que ele veja a feiura do seu pecado e se arrependa. Mas ele não se arrepende. Ah, padre, mas Jesus também chamou Judas de demônio. Jesus chamou Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. E Pedro se arrependeu. Entende aqui, meus santos, que se nós olharmos friamente, nós veremos que Judas e Pedro são parecidos em muitos pontos. Pedro, ele nega Jesus. E nega Jesus diante de uma mulher sem força física e sem armas. Não é que ele negou Jesus diante de um soldado que dizia: você é um discípulo do Nazareno. Não. Pedro foi covarde, e de uma covardia, se é que covardia pode ser bela, de uma covardia horrorosa, diante de alguém que não devia lhe incutir medo, mas foi tão covarde que na primeira dificuldade negou Jesus, e negou 3 vezes antes que o galo cantasse uma vez. Ele negou. Judas traiu, só que Pedro se arrependeu. Pedro se abriu à graça, Judas não. Então, meus irmãos, quando eu dizia aqui que cada um se pergunte: Senhor, serei eu? Meu santinho, se a sua consciência lhe acusa, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que vai ouvir esta homilia, se a sua consciência lhe acusa de pecado, procure se confessar. Ah, padre, mas as filas estão grandes durante este período. Seja sincero, se uma fila de 20, 30, 40, 50 pessoas, e todas elas fossem receber 100 mil reais, você ficaria esperando na fila? Ficaria, né? Você ficaria. Não seja cínico, você ficaria. E por que é que para o perdão de Deus, uma fila de 30, 40, 50 pessoas é muito grande? Porque afinal de contas, né, o perdão de Deus não vale nada, né? 100 mil reais é muito mais interessante, né? Porque por 100 mil reais você ficaria. Pelo perdão de Deus, gente, é muito grande a fila, eu vou para casa. Percebe? Então, se você, meu santinho, se diante de Deus você percebe, se a sua consciência lhe acusa, vá se confessar, suplicar a misericórdia de Deus, obter o perdão, para que você possa celebrar adequadamente a Páscoa. Pois bem, então nós podemos ver, tanto em relação a Pedro como em relação a Judas, pontos semelhantes. E Jesus amou os dois, e Jesus quis salvar os dois. Diz que durante a ceia, eu fiz referência agora, Jesus dá o pão com molho a Judas. Isto era, na mentalidade da época, um sinal de bem-querer, um sinal de benevolência, um sinal de amizade. Jesus manifesta amor, aquele amor constrangedor, aquele amor que muitos no confessionário dizem: padre, Deus é tão bom comigo e eu tenho pecado tanto. Esse amor, quem aqui não já experimentou um amor assim? Aquele amor que constrange,
aquela graça que você recebe e que você diz: meu Deus, é pura misericórdia, eu não mereço. Como Deus tem sido bom comigo. Eu lembro de uma pessoa que uma vez me disse assim: eu tenho brincado de me perder, e Deus misericordiosamente não tem me abandonado. Isto é uma pessoa que tem consciência, que está fazendo coisas, que está vivendo uma vida, que a está levando à perdição, e Deus misericordiosamente que não desiste dela, que vai ao encontro, que por mais que aquela pessoa lhe vire as costas, Deus vai ao encontro. Deus não quer que ela se perca, porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Jesus, com amizade, oferece a Judas o pão com o molho. Aquilo era um gesto de predileção. Todos compreenderam ali que de alguma maneira Judas era querido por Jesus, já que ninguém sabia que Judas era o traidor. Mas isso não foi suficiente por culpa de Judas para lhe quebrar o coração. Isto é, quando, não obstante as graças de Deus, o coração continua ali endurecido. Meus santos, livre-nos Deus, mas o maior, ou pelo menos um dos maiores sofrimentos de uma alma perdida, de uma alma no inferno, é saber que ela se perdeu por pouca coisa. Isto é, se ela tivesse correspondido um pouco ao amor de Deus, Deus teria feito a obra. Se ela tivesse rezado um pouco, se ela tivesse se esforçado, colaborado um pouco com a graça, se ela tivesse feito um pouco de penitência, porque aquilo a teria aberto a graça e Deus a levaria a uma generosidade maior, mas ela precisaria colaborar um pouco. Mas como não estava disposta a nada, perdeu-se. Esse será um dos maiores sofrimentos, porque uma alma perdida, ela reconhecerá que Deus é justo, que ela merece estar no inferno, que ela fez pouco caso das graças de Deus, que ela jogou fora tantas investidas do amor de Deus em sua vida. E isso podemos ver aqui em Judas. Pois bem, e por fim, Jesus que se deixa beijar por Judas no horto. Foi um gesto de amizade. Vocês sabem, vem alguém falso, olhe para o seu coraçãozinho de pedra, para o seu coraçãozinho ruim, e alguém que lhe fez muito mal e cumprimenta você, você vira a cara, você nem viu que ele cumprimentou você. Olhe para o seu coraçãozinho ruim, pequenininho, e quando você vê ao longe uma pessoa que lhe fez mal, que lhe caluniou, que traiu você, o que é que você faz? Você passa para o outro lado da rua, você não quer nem cumprimentar, e as piores ainda cospem, quando vê a pessoa, não é? Vocês sabem. Jesus se deixou beijar. Judas veio, Judas que o havia traído, Judas que estava vindo com os soldados. Qual foi o trato? Aquele a quem eu beijar é Jesus, prendei-o. Jesus sabia, e quem sabe, quando ele olhar nos meus olhos, ele se arrependa, como Pedro. Quem assistiu ao filme de Mel Gibson, né? Pedro, quando vê Jesus naquela situação, ele se comove, enquanto Judas se enforca. Quando Judas se aproxima, Jesus olha para ele e diz: amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Tu estás me traindo com um beijo. E isso não foi suficiente para que aquele coração empedernido se convertesse e chorasse os seus pecados. Meus irmãos, o que é que isso nos ensina? Primeiro, que em cada um de nós
existe a possibilidade de um coração traidor, de um coração que vai trair nosso Senhor. Em cada um de nós, que ninguém aqui nesta igreja, a começar pelo padre que prega, que ninguém tem a ilusão que a mim não me cabe a pergunta: serei eu, Senhor? Todos nós precisamos, com sinceridade, nos colocar nesta situação e suplicar a Deus misericórdia. Suplicar que a sua graça venha em nosso auxílio e nos conceda a graça de um arrependimento cada vez mais sincero. Cada um de nós aqui deve estar ciente que Deus quer a nossa conversão e que o amor de Deus é tão grande que não há pecado que seja maior que a sua misericórdia, que a sua misericórdia é capaz de destruir todo pecado arrependido e chorado, todo pecado confessado e chorado. Por isso, reconheçamos-nos pecadores. Se você necessita da confissão sacramental, você que acompanha pelas redes sociais, vocês que estão aqui, se você necessita da confissão sacramental, se aproxime, receba o perdão de Deus, peça a Deus a graça de, se não fisicamente chorar os seus pecados, espiritualmente, isto é, de você se arrepender dos seus pecados. Se você não precisa de uma confissão sacramental, mas você sabe que você necessita de um desligamento, de uma separação mais radical dos seus pecados, de um desapego do homem velho, de uma conversão mais verdadeira, mais decidida, peça a Deus. Clame por intercessão da Virgem Maria. Jesus não nega nada à sua mãe lacrimosa. Peça: minha mãe, pede ao teu filho a graça de um coração que se arrependa de verdade. Que esta Semana Santa seja um ponto de virada na minha vida, e não mais uma Semana Santa pela qual eu passo e que vou arrastando o homem velho, apegado aos hábitos antigos e tão amigo de tantos pecados. Que a Virgem Maria, meus santos, interceda por nós, para que esta Semana Santa que estamos vivendo e o tríduo pascal que já se aproxima, seja muito fecundo e incisivo na nossa vida, na nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.